Olá pessoal, estamos aqui hoje com o nosso médico, Dr. Carlos Filhos. Carlos Filhos é filho do Dr. Carlos Antônio e da doutora Denise Albuquerque. Dr. Carlos Antônio foi prefeito desta cidade por 2 mandatos, período de 2001 a 2008. 2008. E Carlos Filhos é cirurgião geral, é especialista em implantes capilar e harmonização facial. Ele investiu toda essa luta na sua profissão, fez cursos fora, inclusive grandes, trazendo para a cidade de Cajazeiras técnicas importantes, inclusive no campo da medicina capilar, nas técnicas capilares e harmonização facial. Tem um trabalho extraordinário aqui em Cajazeiras, também já se expandindo em outros lugares, em outras cidades. É um médico jovem e uma das coisas que mais lhe orgulha é o fato de ter se formado aqui na cidade de Cajazeiras. Curso de medicina implantado aqui na cidade, inclusive foi dos momentos importantes de adquirir o curso de medicina para a cidade, que Cajazeiras tem hoje, inclusive, não só o curso de medicina, mas também hoje temos mais de 70 cursos, tanto na área técnica, quanto na área de saúde, quanto na área do direito, e isso foi muito forte essa implantação desses cursos aqui na época do Dr. Carlos Antônio, que fez um estudo importante nessa cidade para trazer e oferecer à cidade de Cajazeiras cursos como esses. Tem um paradigma, inclusive, importante, que foi o Dr. Carlos Antônio, ele conseguiu quebrar o paradigma de a reeleição. Foi o único prefeito a ser reeleito na cidade de Cajazeiras. E você tem 2 como filho, né? Como filho de Carlos Antônio e doutora Denise, que foi prefeita também desta cidade no período de 2013 a 2016. E doutora Denise, ela foi, inclusive, secretária de Estado na pasta de recursos humanos. Isso. Muito importante, desenvolvimento humano. E tem uma bagagem extraordinária. E o que me traz, na realidade, uma curiosidade grande, Carlinhos, é que você pontuou no início desta campanha, em todas as pesquisas e enquetes, como favorito. E, de repente, você sai do páreo. O que é que houve? O que é que houve? Você adiou esse sonho? O que é que aconteceu que você saiu desse páreo de pleitear, na realidade, um cargo de prefeito na cidade de Cajazeiras? Boa noite, Hernandes. Obrigado pela oportunidade de prestar essa entrevista. Boa noite aos internautas, principalmente aos cajazeirenses, a todos que estão no estúdio. Hernandes, antes de responder sua pergunta, eu fiz transplante capilar, inclusive é uma parte inovadora no Alto Sertão, de Patos para cá. Somos pioneiros nessa região. Somos o único que fazemos a parte de transplante capilar aqui na cidade de Cajazeiras, pela mesma técnica da Turquia, que é a FUE. Fiz também a parte de harmonização facial. Então, a gente pôde trazer esse inovador serviço para a nossa região. Fico muito feliz em poder ser um dos pioneiros da nossa região, porque sou filho de Carlos Antônio e de Denise. Carlos Antônio, quando esteve aqui ao lado do médico, o grande médico Dr. João Ricardo, foi também pioneiro, onde as pessoas saíam daqui do hospital regional e iam se operar na cidade de Souza. E nós conseguimos inverter isso. Então, é com muita satisfação que a gente traz esse inovador serviço lá para o CEDIC. Fiz a parte de harmonização também fora, fiz cursos em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, a gente rodou o Brasil inteiro fazendo essas pós-graduações. Ano que vem tem mais novidade, vamos fazer um curso no CETROS, tá? Na parte de tricologia,
Também fiz um curso de harmonização facial, um mestrado, pela uma faculdade da Espanha. E, antes de tudo isso, Hernandes, eu fiz o curso de medicina na cidade de Cajazeiras. Isso foi através da política. A política é uma ferramenta fantástica, onde nós conseguimos realizar os nossos sonhos, mas também os sonhos das pessoas, como de educação, de saúde, da casa própria, enfim. Então eu pude ter o privilégio, diferente como grandes médicos, exemplo de Vitoriano de Abreu, de Carlos Antônio, do próprio Léo, de João Ricardo, de vários outros médicos que tiveram que sair daqui para poder fazer faculdade fora. Então eu tive esse privilégio, porque as lutas de Carlos Antônio e de Denise, porque atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher, e vice-versa, atrás de uma grande mulher sempre tem que ter um grande homem para dar apoio. E eles se combinam, se juntam, até porque o homem, quando casa com a mulher, se torna um só. Gênesis. É bíblico. Então eu tive a oportunidade, através da luta política, de o curso, não só o curso de medicina, mas vários outros cursos virem para Cajazeiras. Cajazeiras é a cidade que ensinou a Paraíba a ler e manteve essa tradição na parte do ensino superior. Na época, várias pessoas diziam que Carlos Antônio estava maluco, que era um visionário, mas para que um sonho vire realidade, basta que você acredite nele e corra atrás. E isso aconteceu. A outra luta, caso nós venhamos a ter êxito nas eleições, caso não, nós vamos ter êxito nas eleições, eu não tenho sombra de dúvidas, será para a implantação da residência médica aqui na cidade de Cajazeiras. Pois me formei aqui, mas tive, Hernandes, que fazer residência na cidade de Campina Grande. Porém, tem uma característica peculiar. Para você que é cajazeirense ou 100% cajazeirado como eu, Cajazeiras, quem bebe água daqui não esquece. É verdade. Meus pais, principalmente Denise, fez questão que nós, tanto eu como Deise Carla, que é minha irmã, que também é médica, nós voltássemos para trabalhar e para, de certa forma, pagar nossa dívida, dar nossa parcela de contribuição para a cidade de Cajazeiras. Mesmo tendo ido para um centro maior, eu continuo com minhas raízes fingadas aqui no município de Cajazeiras, trabalhando desde 2009 pelo Regional de Cajazeiras, de forma contratada, e quando tivermos êxito, se Deus quiser, vou vir prestar também esses serviços ao município. Estou trabalhando de forma contratada desde 2009, mas eu já venho no Hospital Regional de Cajazeiras de forma voluntária, sem fins lucrativos, desde 2015. Tá? Desde 2015 eu já venho, sempre nos finais de semana, dando um suporte na parte de cirurgia, ao lado de Carlos Antônio, e depois fui reconhecido por isso. E na gestão nova de Telmo, eu tive a oportunidade de vir trabalhar no município através do Hospital Regional na cidade de Cajazeiras. Carlos, você recentemente nos debates e algumas entrevistas, alguns candidatos nos debates, não é? Inclusive o próprio Marquinhos Campos fez uma crítica, eu diria, uma crítica velada acerca de vultuosas somas em dinheiro pagos a você, a Carla, a toda a família, como ele diz, a família do povo da saúde. Saúde. Né? Da saúde. E você foi incluído nisso. Eu queria que você passasse a limpo essa história aqui, como é que se deu, isso tem fundamento ou não tem fundamento, é apenas mais uma invenção. Diga aí, conta aí pro povo. Sua pergunta, Hernandes, foi muito boa para a gente poder prestar esclarecimento. Exatamente. Aqui a gente passa sempre a limpo as coisas que estão debaixo do tapete. A gente traz à tona exatamente isso. Para a gente poder passar a limpo a população de Cajazeiras, a realidade dos fatos, para que uma mentira não seja repetida tantas vezes como na eleição passada e ela acabe vindo se tornar verdade.
Isso. Então, eu não fui, voltando um pouco à sua pergunta, Hernandes, eu recuei, vamos dizer assim, a minha candidatura, porque tive o entendimento que precisaria ainda da minha parcela como médico, me realizar na minha profissão, porque eu posso estar prefeito, mas eu não serei prefeito a vida toda. E médico, isso ninguém me tira. Então, eu preciso primeiro dar minha contribuição como médico. E o segundo ponto, Hernandes, é justamente porque a candidata que aí está, doutora Denise, em relação ao atual prefeito e ao irmão de Jeová, é a mais preparada. E eu fiz essa análise. Eu estou mais preparado do que Denise e, no meu entendimento, eu tive uma percepção que não. E nós não podemos brincar com cajazeiras nem com os cajazeirenses. Então, eu tive essa maturidade e talvez eu esteja perto de alcançar, até pelo posicionamento que eu tive, porque é um sonho, de abrir mão desse sonho, porque não me senti, no momento, ainda 100%, vamos dizer assim, pronto para assumir essa responsabilidade e acabei passando a vez para quem eu tenho certeza que tem capacidade, até pela bagagem. Né? Denise tem 3 formaturas, é odontóloga, é farmacêutica, é fisioterapeuta, já foi presidente da FAC, já foi secretária de Estado, já foi prefeitura. Então, tem uma bagagem para poder administrar essa cidade. Se você comparar entre os 3 candidatos, a única mulher, a única candidata que merece o meu voto e o de vocês, se você for parar para analisar, é a doutora Denise. Pela pessoa impecável que é, pela postura, pela bagagem, pelo comportamento, pela experiência. Respondendo à sua pergunta, Hernandes, e já comprovando o que eu estou falando. O candidato jogado no colo do prefeito, Marquinhos, irmão de Jeová, né, não passou de um fantoche, porque Jeová fez essa articulação para derrotar o grupo de Carlos Antônio Júnior Araújo, entrega o irmão no colo de Zé Aldemir, isso ficou notório no debate, ficou muito claro nas entrevistas, para que a união dos dois para derrotar nosso grupo. E Marquinhos, infelizmente, quero muito bem, esqueceu que era meu amigo de forma pessoal, mas vem se mostrando que não está preparado, porque ao invés de fazer um debate de ideias, ele não tinha nada para falar da prefeita Denise e acabou querendo vir atacar justamente seus filhos para tentar desequilibrá-la e seu marido. Mas ele não sabe sequer o que um médico ganha. Olha, Hernandes, eu ganho a mesma coisa do que todos os meus outros colegas médicos. Um plantão hoje na Paraíba, que é um estado que paga menos, por isso que nossos amigos geralmente migram ao Pernambuco, e eu também fiz isso. Paraíba, um plantão na semana é 2.300. Bruto, porque tem um imposto que é debitado 27,5% e a gente não recebe esse valor todo, é retido pelo Estado ou pelo governo. Então, um plantão semanal é de 2.300. Um plantão no final de semana é de 2.500. Então, Hernandes, se eu trabalho 10 dias no mês, a 2.300, passo 20 dias de folga. O mês tem 30 dias, eu passo 20 dias de folga. Se eu trabalhar apenas 10 meses, eu vou ganhar 23 mil reais. Se eu der outro plantão, se eu fizer 11 plantões em 30 dias, folgar 19 dias e trabalhar durante 11 dias, eu vou ganhar 25 mil reais. Essa soma, Hernandes, durante um período de 10 meses, eu não vou botar nem 12, vai dar 250 mil reais anualmente. Se eu somar 4 anos, Hernandes, vai dar 1 milhão de reais. Isso não sou eu que ganho, são todos os meus colegas médicos. Então, não é porque eu sou filho de Carlos Antônio ou de Denise que eu não tenho o direito de ganhar a mesma coisa. Porém, eu fui acusado de forma inverídica, tanto por o irmão de Jeová como por o prefeito José Aldemir,
que eu trabalhava aí no município. Eu nunca prestei serviço, nunca. E desafio aqui o prefeito, desafio aqui Marquinhos, o próprio deputado Jeová, ou qualquer cidadão cajazeirense que foi atendido por mim na gestão de doutora Denise, ou de qualquer outro prefeito que tenha passado. O único estágio que eu fiz, eu não tinha carimbo, não recebia, era pela faculdade, o internato, foi lá na Zona Norte. Então, eu nunca fiz parte do grupo do município. E, devido a um problema político que se instalou com o grupo de Jeová e de Júnior Araújo, eu não tive a oportunidade de vir para Cajazeiras. E fiquei 2015, 2016, 2017, 2018, trabalhando de forma voluntária, gratuita. Eu fui para a cidade de Souza e adivinha, Hernandes, realmente nós somos a família Saúde, sim. Em Souza eu fui o médico que mais operou naquele hospital no ano que tive lá. Isso poderia ter sido feito aqui na cidade de Cajazeirense, porque sou filho daqui e queria ter trabalhado aqui, mas não me deram a oportunidade na época. Carlos Antônio vem há vários anos sendo o médico que mais operou na cidade de Cajazeiras. Deise Carla, minha irmã, que também é médica, foi a médica seguida de Renan, meu cunhado, que também é médico, que mais fez ultrassom no Hospital Regional de Cajazeiras. Ainda tem também, nós somos a família Saúde, ainda tem também meu primo Carlos Antônio, que é médico, temos também Osanira, que é médica também. Então é uma família de médicos, mas diferente de vários outros, Carlos Antônio e Denise fizeram questão que nós voltássemos a trabalhar na cidade de Cajazeiras. E só quem me tira daqui, Hernandes, é a população que pode avaliar meu trabalho ao longo desses anos de forma voluntária e no último ano contratado pelo regional, se está satisfeita com o meu atendimento ou não. Outro dado importante e para a gente esclarecer é que no município, Hernandes, existem médicos ganhando hoje, exemplo do médico de São José de Piranhas, que eu não vou citar o nome do colega por questões éticas, princípios, e não estou, quero deixar claro, aqui deixando a legalidade do dinheiro que ele recebe, do UBDA, ou fazendo qualquer contestação. Não é isso, porque eu sei que a mão de obra é escassa e você precisa pagar bem para atrair bons profissionais, senão o profissional não vem. A exemplo, no final de semana passado, que se rodou atrás de um médico, ofertou-se até pagar 2 plantões para poder preencher o espaço vazio que tem aí, quando o final de semana tem, um exemplo, 5 sábados, tá? No mês. A gente tem essa dificuldade ainda de morar no extremo sertão, longe de ser uma mão de obra escassa. Então, temos um médico que é primo da deputada Paula, lá de São José de Piranhas, que ganha o dobro do que Carla, do que Renan ganhou na gestão de Denise. Vale ressaltar, não é só esse médico, existe um médico de Fortaleza, que inclusive é um parceiro lá na cidade de Campina Grande, que nunca veio aqui em Cajazeiras, que presta serviço à distância e ganha R$32 mil. Tem outra médica do Juazeiro também, que eu também não vou citar o nome, que dá laudo à distância e que ganha nesses valores acima de 30 mil reais, inclusive é inconstitucional, não pode ganhar mais do que o prefeito, mas eu não vou contestar isso. Está prestando serviço, nós precisamos, e é o que importa. Tá? E eu não vi essa contestação da parte do prefeito José Aldemir, nem da parte de Marquinhos, ficando claro que aquilo era um grande jogo para poder enganar a população e agredir e atacar ou desmerecer a candidata. Mas a gente está prestando esse esclarecimento. Meu dinheiro tem origem de entrada, de saída, tem o imposto de renda comprovado, ele é totalmente ilícito. Tá? Eu não sou funcionário fantasma, eu não fui acusado de trabalhar, de ganhar dinheiro sem trabalhar. Tá? Nós temos a exemplo também aqui o genro de Zé Aldemir, isso aí quem tem que fazer essa contestação é a população, é o Ministério Público, é a Polícia Federal, que mora no Rio de Janeiro, e o CNES dele consta que ele está em João Pessoa no mesmo dia que está no Rio. Isso são documentos públicos que as pessoas podem investigar e comprovar. Tá? Mas o meu foi trabalhado.
eu prestei serviço, a população sabe que eu estou aí. Então eu estou muito tranquilo em relação a isso. No último dia 3 de novembro passado, se comemorou 90 anos da instituição do voto da mulher no Brasil. Uma correção à vergonha desse país, uma delas, de que não permitia que a mulher votasse e, graças a essa luta incansável das guerreiras mulheres, elas conquistaram esse direito há 90 anos atrás. E você, como filho de uma guerreira mulher, primeira mulher prefeita de Cajazeiras, como se sentiu nesse dia? Até li uma publicação sua fazendo uma alusão, uma firmeza às mulheres dessa terra. Hernandes, Denise se eternizou e se imortalizou na memória e na história dos cajazeirenses. É a primeira mulher prefeita. Eu acho que isso é um ganho enorme para vocês, mulheres, porque sem vocês nós não somos nada. Então, ter uma prefeita mulher que vai defender os interesses públicos das mulheres, assim como os dos homens, mas também das mulheres, de igualdade, de respeito, de trabalho, é muito importante. Nós temos ainda uma sociedade muito machista, que às vezes julga muito, não permite que a mulher tenha o mesmo salário igualitário, e Denise vem para quebrar todos esses paradigmas e para fazer história e para dar suporte a você, que é mulher, defender você, trabalhar por você, a igualdade, a direitos, e isso é muito importante para todos os cajazeirenses, porque eu sou homem, mas eu tenho uma mãe mulher, eu tenho uma filha mulher, e eu quero que ela seja respeitada e que tenha igualdade perante a sociedade, perante o sexo oposto. Falando em respeito às mulheres e com essa emancipação que aconteceu há 90 anos e se comemora ainda esse mês, né, de novembro, que está iniciando, e que agora vai ser dia 15 a eleição, e o povo aí terá como arma o seu voto. As mulheres, sobretudo, não é? Exercer, todos nós exerceremos esse direito de votar. É um dia, eu costumo dizer que é o único dia que a gente é igual a todo mundo, porque o voto ele é igual. Tanto faz o voto da pessoa mais simples da sociedade, como o voto do presidente da República, do cargo mais alto, cargo desse país. Então, é o momento de se votar, o momento de se posicionar e dizer, eu quero isso para a minha cidade. E são 5.700 cidades no país que terão, no dia 15, o direito de escolher os seus governantes. Falando desse respeito, recentemente, como é que você analisou aquela denúncia da ex-diretora do setor de marcação de Cajazeiras, da Prefeitura de Cajazeiras, que o fez contra o prefeito de Cajazeiras acerca de uma denúncia forte, que ela foi muito forte, inclusive, nisso, incisiva, dizendo de uma tentativa de estupro feita pelo o atual prefeito, o atual gestor de Cajazeiras, contra a Anne Karine, que é a ex-diretora. Como é que você se sentiu diante, como médico, como homem, como filho de uma mulher firme? Como é que você se sentiu diante disso tudo? Como é que você viu isso? Como é que você reage a isso, Carlos? Hernandes, a gente ao longo dessa campanha, ao longo dos 4 anos, a gente vem sendo muito agredido. Eu não quero usar esse meio de comunicação para falar mal de José Aldemir, nem para falar mal de Marquinhos. Eu já fiz minhas denúncias nas minhas redes sociais, não porque era o prefeito José Aldemir, mas porque me pus no lugar da vítima. Tenho filha, mulher, tenho mãe, tenho irmã, e vim defender a sociedade.
mas já fiz algumas críticas mais duras, porém estamos chegando numa reta final de campanha e eu não queria usar o espaço para agredir ninguém, porque atrás de Denise tem uma família, atrás de Zé Aldemir tem outra, e a gente acaba, às vezes, na ansiedade de responder, porque somos atacados e é normal uma ação gerar uma reação. E a gente, às vezes, passa certas linhas, certos limites que não são saudáveis para a população de Cajazeiras. Sim. Fico triste, eu acho que não existe nenhuma defesa em relação a isso. Tem áudios ambientais, tem provas via WhatsApp, conversas, isso está comprovado. E cabe à justiça tomar as providências. E cabe aos cajazeirenses, dia 15, fazer a escolha. Se vai querer uma mulher impecável, limpa, ou se vai querer o prefeito que aí está, diante de tantas acusações, ou se vai querer a opção C, que vem mostrando um total despreparo e é apenas um peão no tabuleiro nesse jogo de xadrez para atrapalhar Cajazeiras e o nosso projeto. Então eu vou deixar que a justiça tome de conta disso. O que eu queria discutir, Hernandes, e isso aí não é coisa pessoal, é como, por exemplo, eu sou médico. Desde Carla, na gestão de Zé Aldemir, no ano eleitoral de sua esposa, a deputada Paula, ganhou a mesma quantia, até mais do que ganhou em alguns anos de Denise. Renan ganhou cerca de quase 30% a mais no período eleitoral, na época de José Aldemir, e ninguém contestou isso. Mas, de repente, se passou a eleição, não precisou dos serviços, os salários caíram drasticamente. Isso é perseguição política. Nós não podemos permitir. Porque, de vez desse dinheiro, Hernandes, ficar aqui com os médicos, não precisava ser só com Carla e com Renan, mas com os médicos cajazeirenses, para que esse dinheiro, de certa forma, ele circulasse no comércio, ele gerasse emprego de forma indireta nessa pandemia, ele está sendo para médicos de outras regiões. Quando nós temos essa mão de obra aqui na cidade, quando nós esgotássemos nossa mão de obra aqui na cidade, é que nós deveríamos procurar fora. Aí médico de Fortaleza, médico do Juazeiro, aí esse dinheiro que é do município, que é de impostos, que é dos cajazeirenses, está indo para fora, ao invés de ser gastado aqui. Outra denúncia que aí eu vou falar, não estou falando da pessoa do prefeito, eu quero deixar isso claro, mas do seu modo de governar, de sua gestão, é que ele prega que o CDI, Hernandes, está em pleno funcionamento. Mesmo assim, na época eleitoral, pagou R$500 mil numa clínica lá na cidade de João Pessoa. Continua mandando os cajazeirenses para clínicas particulares aqui, para clínicas em João Pessoa e continua afirmando que o CDI está funcionando em pleno vapor. Então eu não acredito e não sei o motivo dele estar mandando o pessoal para fora, um doente batendo num carro daqui para João Pessoa, já que o CDI está funcionando. Costumo dizer que o CDI tem mais horas, Hernandes, de inauguração e de abertura do que de funcionamento. É tanto que a ressonância lá está quebrada, né? Há relatos que essa ressonância ela foi recauchutada, ela não era nova, era seminova, há denúncias nesse sentido, a gente precisa apurar para saber e aparentemente é verdade porque a máquina mal começou a funcionar e já quebrou. E você sabe que coisa nova não quebra dessa forma, tem garantias e está lá parada. Então a gente tem, Hernandes, que avaliar isso. Nós temos serviço prestado tanto a família saúde, para a população de Cajazeiras, você que está me assistindo, eu tenho certeza que alguém já foi cirurgiado por mim, ou por Carlos Antônio, ou já fez um ultrassom com Deise Carla, ou já precisou de alguns serviços, mas de forma administrativa. Na época de Carlos Antônio, se dobrou o número de postos. Na época de Denise, teve também um aumento significativo, se eu não me engano, cerca de 30% a 40% dos postos que haviam. Climatizando, ampliando, reformando, capacitando os profissionais de saúde, dando cursos,
A exemplo dos ACS que foram dados tablets, fardamentos, equipando com materiais. Hoje não tem um tensiômetro no posto, não tem um Tilenol, não tem um AS. E na época de Denise tinha a farmácia básica, tinha remédios nos postos de saúde, as equipes eram capacitadas. Tinha a parte também, como eu já falei, de apoio logístico de material para dar um melhor atendimento à população. Denise tem um projeto e tem respaldo para isso, que ela quer descentralizar a saúde e quer deixar ela voltada nos bairros. Ela quer levar uma policlínica para a Zona Sul, outra policlínica para a Zona Norte. Quer informatizar através de um software de saúde a marcação, Hernandes, dos exames, para que o paciente não precise passar por essa humilhação, estar atrás de prefeito A, atrás de vereador, atrás de candidato. Ele tem o direito à saúde, é universal. Então, com essa descentralização, nós vamos poder atender melhor as zonas leste, oeste, norte e sul da cidade de Cajazeiras e centro. Desafogar o Hospital Regional de Cajazeiras, desafogar a UPA, voltar, porque já teve no mandato de Denise, o atendimento noturno. O posto de saúde tem que funcionar de manhã, de tarde e de noite. Até porque a doença não chega a qualquer momento, não é? Não tem hora. É verdade. Só no governo de Zé Aldemir que os salários e os atendimentos e os exames, eles são catastróficos nas épocas de eleições e depois caem drasticamente. Mas no nosso governo sempre se manteve na mesma linha, seja eleitoral, ano eleitoral ou não. Denise também se relaciona muito bem com o público LGTB, que tem que ter um olhar diferenciado, tem que ter uma assistência, talvez pelo fato de ser mulher, de ser mais sensível, de não vir com um pensamento machista, como alguns machões que aí estão. Foi ela, inclusive, que criou à época, na gestão dela, a gerência do LGBT Isso, aqui em Cajazeiras. Inclusive, eu acredito que essa hora eu vou mandar um recado bem bacana aqui para ele, que eu sei que ele está assistindo a gente. Irá lá em Portugal. Está por lá e foi o primeiro gerente do LGBT aqui na cidade de Cajazeiras. Então, mandar esse abraço para o meu amigo aqui, que é uma pessoa extraordinária, um amigo muito competente, fez teatro com a gente aqui na cidade de Cajazeiras, uma grande figura. Irá, contamos com você, meu irmãozinho. Continue, Carlinhos. Mandar aqui um abraço para Irá. Então, a gente teve esse suporte na parte de saúde. Carlos Antônio criou, vou agora voltar mais um pouco ao tempo. Pois não. Carlos Antônio criou policlínica, central de marcação, aquela parte ali das zoonoses. Denise reformou o Cocodé, onde hoje aquele prédio que estava abandonado há muito tempo é a Secretaria de Saúde, uma baita de uma secretaria, ficando perto, fazendo um polo realmente de saúde, a secretaria estando ali perto das zoonoses, perto do Hospital Regional, perto da UPA, né? Perto da Central de Marcação, perto da Policlínica. Então, realmente integrou a saúde. E o que a gente falta agora é descentralizar, levar ela de forma mais efetiva para os bairros. E nós vamos fazer isso, se Deus quiser, em 2021. Denise também, Hernandes, fugindo um pouco agora da parte de saúde, calçou mais de 70 ruas, fez pavimentação, fez creches, ampliou e reformou, como eu já falei, e fez novos postos de saúde também, climatizou cerca de 70%, vou até olhar no Instagram dela, ou foi 70% ou 80% das escolas, quer climatizar o resto, quer fazer uma escola de tempo integral, tinha merenda escolar de qualidade. O funcionário público, isso aqui é muito importante, recebia rigorosamente em dia, pagou todas as folhas com 13º, pagou salários de outras gestões, os precatórios,
teve compromisso com o IPAM, não fez sequestro de dinheiro para você que é pensionista, para você que é aposentado, certo? Pagou aos professores. Então, vale ressaltar, isso é importante. O funcionarismo público hoje é dia 10. Tem uma promessa para receber hoje. Vamos aguardar o pagamento. Nós já estamos em novembro, eles ainda estão esperando o salário. Que o correto seria pagar até o 5º dia útil de cada mês. De cada mês. Cada dia é o dia 5. O correto mesmo, Hernandes, era pagar dentro do mês trabalhado. Mas tem os repasses, então até o dia 5 do próximo mês. É a tolerância máxima. A tolerância máxima. Mas no nosso governo, no governo de Denise, nós vamos pagar em dia, dentro do mês trabalhado. Nós temos respaldo para dizer isso aqui publicamente. Você que é funcionário público, você sabe disso. Você vai poder fazer suas compras e no final do mês saber que seu dinheiro vai estar lá na sua conta e que você vai poder honrar seus compromissos. Porque o cartão de crédito não espera, suas contas não esperam, a luz, a água não espera. Não quer saber se foi o prefeito José Aldemir que deixou de pagar em dia, não. Vem e corta. E, Hernandes, uma pessoa que ganha um salário mínimo, para mim, é um verdadeiro herói, é um guerreiro. Tiro o meu chapéu, dou minhas palmas, porque sustentar uma família com um salário mínimo não é brincadeira. E nós queremos dar mais suporte a essas pessoas através da Secretaria de Ação Social, como Denise na época fez, que era secretária, mandando feiras para a população mais carente. Teve os programas de pão e leite para dar um suporte. Na época dos governos Denise e Carlos Antônio, teve sopão. Então a gente quer voltar com esse trabalho social nos bairros mais carentes, para poder também dar esse suporte a essas pessoas. Eu venho andando nesses últimos dias nas casas e eu vejo que a pobreza retornou a Cajazeiras. Tá? Que o desespero, que a falta de oportunidade, a falta de trabalho, a fome está dominando novamente nossa cidade. Nesses últimos anos, a gente não vê trabalho social, só agora em período eleitoral, que estão entregando feira. Isso aqui é uma denúncia, inclusive bateram foto e marcaram aí na rede social. Por que isso não acontece nos outros anos, só agora? Tirar o direito dos mototaxistas, que toda a Câmara de Vereadores votou a favor e o prefeito José Aldemir vetou uma categoria tão importante. Aí quer iludir as pessoas fazendo coberta. Num sertão desse é mais do que direito dos nossos queridos mototaxistas, que nós não temos uma rede de ônibus circulando. Eles são quem nos levam, principalmente para quem mora longe, mora nas periferias, que não tem seu carro, não tem sua moto, é o nosso transporte. Então essa classe tem que ser respeitada e vai ser respeitada. Vamos baixar tarifas, vamos fazer que venha um representante dos mototaxistas para a parte do trânsito em Cajazeiras, para poder trazer essas reivindicaçõe, participar, ter uma voz ativa lá dentro, para trazer melhoria também para essa classe. Falando em melhorias, eu quero me reportar agora o governo do estado esteve aqui sexta-feira passada, sexta, e inclusive trouxe na bagagem muitas coisas importantes com a sua parceria com a doutora Denise, que ficou no governo até o período de descompatibilização para ser candidata a prefeita desta cidade. E o governador, ela como secretária à época, de Desenvolvimento Humano. Isso. Não é? E o governador esteve aqui, primeiro para fazer uma revista lá nos trabalhos da estrada que liga a BR-230 ao distrito de Buqueirão, um pleito muito forte, inclusive do deputado Júnior Araújo. Isso. E, entre outras coisas, o governador já anunciou pontos importantes, que eu acho que é algo assim extraordinário, e eu quero fazer aqui até esse agradecimento ao governador, de implantar o restaurante
popular na cidade de Cajazeiras, oferecendo 1.000 refeições por dia, o que vai realmente tirar muita gente da fome, porque realmente, como você coloca aí, tem muita gente passando fome nessa cidade, infelizmente, né? A gente analisa e vê com um pesar muito grande, ver nossos irmãos, nossas irmãs pedindo, aumentou o número de pedintes na rua, aumentou o número de tanta coisa que mudou, e aí a gente fica feliz com essa notícia. E a outra notícia boa foi dessa parceria, que é a ligação, ou a construção da ligação ali da João de Souza Maciel até a BR-230. Foram dois pontos assim que eu me recordo, que ele traz exatamente para alavancar já esse processo. Pois é. Então, eu quero que você fale sobre essa parceria, que continua essa parceria. Eu lembro que... Hernandes, como é que você analisa? Para você ver como a política é uma ferramenta fantástica. Infelizmente, a classe política, devido à grande mídia nacional e também uma certa responsabilidade do eleitor também, que tem que ter o voto consciente acima de tudo, tá? A gente acabou, não que eu nunca fui político, é um sonho, mas acabou desvalorizando e desacreditando a classe política. Mas as pessoas não podem deixar de ter esperança, não podem deixar de acreditar, porque veja como é importante a política e como é importante o voto consciente. Através de parcerias com o governo federal e principalmente com o governo estadual, nós podemos trazer para Cajazeiras. E isso, Hernandes, Carlos Antônio usou uma metáfora que existia em entrevista, inclusive. Parabéns, Carlos Antônio, parabéns também a você, Hernandes. Foi fantástica a entrevista, que uma árvore demorava anos para crescer, você chegava com a motosserra e cortava. Uma criança, para ela desenvolver, ela demora anos. Isso é como uma semente que a gente planta e vai educando e vai alimentando e você vai crescendo e vai se formando. Então, essas lutas, elas não vieram do dia para a noite. Elas vieram através de viagens à cidade de João Pessoa, insistente, a pedidos, a requerimentos, a Carlos Antônio I, a Denise, que foi várias vezes e estava lá em João Pessoa como secretária. Então, isso... Antes disso, como prefeita. Então, isso nos permitiu Estrada do Amor, isso nos permitiu UPA, isso nos permitiu Cidade Madura, para você que mora aí, para você que é idoso. Denise tem um cuidado, um olhar especial também para quem é idoso. Isso é tantas obras, Hernandes, me ajude. Teatro Ícaro, que você, como os artistas que estão me escutando, isso foram pleitos, Hernandes, em parceria com a prefeitura. Quando estávamos no mandato, porque político sem mandato é igual peito de homem, não serve para nada. Quando estávamos no mandato, nós tivemos forças para ir atrás, desses pleitos e fazer parceria com o governo do estado. E o interessante é que nossos adversários nos criticavam, como se não pudesse. E me mostre uma obra aí do prefeito atual, é tudo do governo federal. Aí não, o Aldemir fez parceria, pode. E desacreditaram e entraram na cabeça das pessoas como se a gente não tivesse ido em busca, como se isso não tivesse sido a força política do nosso grupo que trouxe isso para a cidade de Cajazeiras. Então, isso vale ressaltar isso, Hernandes. Agora, como você citou, vai ser importantíssimo. As pessoas vão fazer 1.000 refeições, eu vou repetir, 1.000 refeições a R$1, Hernandes. A você que está me escutando, vai ser R$1. Refeição de qualidade, matando, de certa forma, aqui a fome na cidade de Cajazeiras. Porque tem gente que, às vezes, passa o dia sem se alimentar. É verdade. Então, já vai ter pelo menos uma alimentação, Hernandes, por dia,
E a prefeitura vai dar um suporte nas outras com os programas sociais. A Estrada do Amor, Hernandes, essa é uma criança que, assim como eu, pequeno, e meu pai vem insistindo, e Denise, minha mãe, veio insistindo, e eu pude me formar e pude vir como árvore dar frutos e fazer sombra, que veio lá em 2000, Hernandes, por Carlos Antônio, que foi um dos primeiros que se falou na vinda do asfalto lá para Boqueirão. E hoje, Hernandes, essa criança cresceu e precisou de outros pais, precisou do deputado Júnior Araújo, precisou de Denise, precisou de Carlos Antônio, precisou dos outros 2 deputados da nossa região, que está na hora de acabar com essa política mesquinha. Nós tentamos fazer esse diálogo, mas devido às agressões, a gente meio que recua, porque a gente tem que se defender, Hernandes, é normal. Você vai, apanha, você volta. Né? Então, está na hora de a gente ter consciência que o período eleitoral vai passar e a gente tem que deixar essas indiferenças de lado. Eu, hoje, estou deixando minhas indiferenças aqui de lado, é por isso que não estou acusando aqui ninguém, tá? E está na hora de a gente ter maturidade suficiente para poder tomar esse tipo de postura e trabalhar para o bem e para os cajazeirenses. Porque a política, repito, é importantíssima para a nossa região, que vivemos no semiárido, né? Há exemplo dessas obras fantásticas, grandiosas e que está em plena construção. A Zona Sul, quem calçou aquelas ruas ali foi Carlos Antônio, Hernandes, fazendo saneamento básico, fazendo calçamento. Tá? E eu cito tanto Denise como Carlos Antônio, porque quando o Carlos Antônio foi prefeito, Denise era a base, era o alicerce, era seu braço direito. Ela tem bagagem, ela tem experiência, porque ela foi prefeita junto com ele. Ela ficava tomando de conta, fiscalizando, era a ponta da lança. Sem ela, aquilo não tinha funcionado, tá, Hernandes? E quando Denise foi prefeita, Carlos Antônio deu o suporte, porém, nós estávamos num período, eu principalmente, que eu precisava, com pós-graduações caríssimas, um aparelho que na época eu fiz também gasto a parte de gastro, que foi caríssimo, tá? Eu precisava desse suporte e ele teve que se retrair um pouco, vamos dizer, sair um pouco para trabalhar, para poder me ajudar. Eu já depois de adulto precisei. Então, dessa vez, Hernandes, eu vejo o Carlos Antônio pela primeira vez, né, porque em 2000 eu não me lembro, na rua de forma incansável, conversando com as pessoas. Um desejo enorme, uma vontade dentro de si enorme de fazer, através de Denise, uma revolução, né, como foi no ano de 2000 e 2004. E Denise, dessa vez, quer ser prefeita por ela. Isso é que é importante, para terminar o trabalho que começou. Né? Então, isso é muito importante, Hernandes. A gente tem observado que se usam de várias artimanhas e inverdades, inclusive, que dizem que, e eu acredito, que a mentira tem pernas curtas. E às vezes, quando se repete, e o povo pode ter uma reação contrária. Justo. Aí eu quero me referir ao Cajazeiras, Residencial Cajazeiras, que foi divulgado de várias formas, feitas várias inaugurações e sempre sem dizer a própria verdade, porque na realidade aqueles apartamentos são apartamentos feitos com dinheiro do governo federal, mas não se utilizaram dessa verdade para dizer para o povo, e o povo está se revoltando com essa situação. Como é que você está vendo isso? Hernandes, eu não vou usar aqui o ditado popular, mas gozar dos outros é muito bom. Aqueles apartamentos, eles são pagos, né? Até R$ 280 as parcelas mensal.
não tem nada dado. A prefeitura facilitou a construção. Os dados foi para o Carlos Antônio, lá na Zona Norte. Aqueles foram gratuitos. Mas esses aí estão sendo pagos. Aí, problema de água, problema de luz, problema de iluminação pública, que é coisas simples de se resolver. É de infraestrutura, né? Problema de infraestrutura como creche, como escola, como posto de saúde, porque as pessoas têm um poder aquisitivo, vamos dizer assim, uma renda mais baixa, às vezes não tem uma moto para se locomover e sair dali a pé e não tem nenhum suporte técnico na prefeitura nesse sentido. Não pode ser só uma obra que você vem e joga e se vira. Não é dessa forma que funciona. Eu estava fazendo uma conta, e você que mora lá no residencial, pode acompanhar comigo. Um mototáxi para o residencial custa R$10. Você trabalha numa empresa ganhando um salário mínimo que custa 1.000 e poucos reais. Aí você pega 4 motos para ir, para voltar, 40 dias. 3 vezes 4, 12. O seu salário só dá para pagar de transporte. Como é que fica uma situação dessa? Você cria um espaço desse, mas coloca o pessoal, é muito distante isso, não é? Quer dizer, poderia ter sido um local mais próximo também, que era a única parte da prefeitura ter encontrado um local mais próximo da cidade. Melhor, Hernandes, você vir morar no centro e pagar o aluguel no centro do que estar gastando o dobro. É tanto que muita gente está saindo, né? Está abandonando, inclusive. Mas nós vamos tomar de conta, Hernandes, de lá e vamos dar suporte às famílias que lá se instalaram. Carlinhos, o tempo corre. Entrevista boa. E eu costumo dizer que quando a conversa é boa, o tempo passa rápido. E graças a Deus, todas as nossas conversas são boas, né? Que bom, Hernandes. Que a gente procura trazer para bater papo, para conversar, para falar, pessoas que têm muito a contribuir com o engrandecimento das pessoas e da gente também, né? Eu acho que eu utilizo essa coisa do teatro, que é muito bacana, para exatamente fazer essa ponte, o teatro com a comunicação. E aí eu queria aqui que você... Qual é a mensagem que meu amigo, nosso amigo, tem para deixar aqui para os eleitores e eleitoras da cidade? Você, como uma pessoa que iniciou, como eu disse no início do programa, iniciou sendo a pessoa mais favorita ao pleito, e você trazer essa mensagem aí para o povo de Cajazeiras, para os eleitores e eleitoras dessa terra. O recado que eu tenho a deixar, Hernandes, é primeiro que a gente tem que ter humildade, mas depois força, garra, determinação, perseverança para chegar no nosso objetivo. Nós não podemos se vitimizar, como tem um candidato aí que se vitimiza porque é pobre, mas eu quero dizer que Carlos Antônio era filho de um leiteiro analfabeto e chegou onde estava. Denise tinha 8 irmãos, filho de uma pensionista. O pai faleceu quando ela tinha 7 anos e chegou onde estava. Não se faz de pobrezinha, de coitadinha, não. Ela foi atrás. E nosso candidato aí, o irmão de Jeová, ele de pobre não tem nada. Ele é um milionário, né? A empresa dele faturou milhões aí, sendo favorecida pelo governo federal e governo do estado, em obras. Então, vamos deixar essa hipocrisia de lado. Mas a minha mensagem, Hernandes, é que você faça um comparativo, tá? Que você tome consciência de que nós só temos 2 candidatos com chances reais de ganhar. Não estou desmerecendo o irmão de Jeová, mas nós só temos 2 candidatos. E quem está votando em Marquinhos está votando em Zé Aldemir, está tirando o voto de Denise. Isso é bom e importante dizer. Não se engane, se você está indeciso, ou você vota em Denise ou em Zé Aldemir, porque o voto de Marquinhos é o voto de Zé Aldemir, tá? Então, para você que é jovem como eu, que quer um carnaval, que na época era na Praça João Pessoa, em cima de um caminhão, numa lona, e Carlos Antônio trouxe ali para a principal do Banco do Brasil, e com trio elétrico, e Denise foi mais à frente, trazendo lá para a Agrovila, com trio, com aviões, com garota, com Gabriel Diniz. Para você que é jovem, vou deixar aqui uma mensagem para o jovem. Nós temos uma ideia de trazer um centro de software, como tem em Recife, já fomos visitar, para gerar emprego aqui na cidade de Cajazeiras, reativar o polo de confecção. Então, para você que quer desenvolvimento, para você que quer trabalho, e para você que quer a certeza de um compromisso
e de um respaldo, e que Cajazeiras volta a brilhar. O voto certo, dia 15, é 23, é Denise, é uma mulher, assim como as outras mulheres cajazeirenses, e que representa, sim, de forma verdadeira e legítima a nós todos os cajazeirenses. Então, dia 15 é Denise, é 23. Obrigado, Hernandes. Eu quero agradecer, Carlinhos, pela sua generosidade de estar aqui conversando com a gente. Quero agradecer aos internautas que nos assistem nesse momento. Quero agradecer a toda essa equipe, na pessoa de Paulinho, pessoa de Alex, do meu amigo Matheus, nessa boa entrevista, nesse momento importante, no momento que antecede um pleito eleitoral e que eu costumo dizer o seguinte: muita gente diz, bate no peito, não gosto de política, mas só esquece uma coisa, meu amigo e minha amiga, é a política que resolve os nossos problemas. Observe bem, toda decisão é decisão política. E cabe a nós, nesse momento, avaliar a história de cada candidato e candidata e escolher o que você quer para a sua cidade. Veja os compromissos. Veja quem se comprometeu e fez, veja quem se comprometeu e não fez, vejam as promessas e a história. E vamos, juntos, mudar o destino de tudo isso. Porque só assim a gente consegue valorizar o nosso voto. O voto vendido, que é crime comprar, e quem compra e quem vende, os dois estão sendo criminosos, cometendo um delito. Esse voto, mesmo sendo um delito, ele tem uma consequência gravíssima. Você dá esse voto hoje e você passa 4 anos sofrendo. Se você acerta, todo mundo ganha. Se você erra, todo mundo perde. Verdade. Então, muito obrigado aos meus amigos e amigas internautas e muito obrigado a toda a equipe. Muito obrigado, Carlinhos. Obrigado.